Olá, tá começando mais um episódio de Você Pode, o podcast onde a gente escuta com o coração e dá espaço para histórias que tocam de verdade. Hoje eu recebo a Priscila Ângelo, mãe do Miguel, um adolescente com TDAH que virou a chave da vida dela. Da área comercial à psicopedagogia, a trajetória da Pri é sobre coragem, mudança e o poder do amor de mãe. Ela transformou a sobrecarga da maternidade atípica em missão e hoje trabalha com educação e inclusão com muita sensibilidade e propósito. Pri, é uma honra ter você aqui comigo. E aí, na conversa, a gente descobriu que a gente se conhece há um tempo, que a gente tem afinidades, amigos em comum. Olha que o mundo conspira para isso, né? Exatamente. Que a gente gostoso, acaba prazer receber você aqui, prazer viu? também. Ai, muito feliz de te ver novamente, né? Depois de quanto Depois tempo, né? de mais, sei lá, de 20 anos, Pois né? é, que louco, Que né? E a gente loucura, né? descobre essa afinidade e essa conexão, esse pertencimento, essa batalha que a verdade. gente vive. E a gente nem sabia, né? A gente nem imaginava. Eu não imaginava. Quando eu vi realmente seu podcast, eu falei, olha só, gente, por quantas coisas ela passou. E assim, a gente acaba tendo tendo empatia, né, em relação à situação da outra, né? E a gente acaba entendendo, cara, a gente pode se ajudar, né? Mas deixa eu te contar um pouquinho. Vamos eu acho lá. que você já viu, mas deixa eu te contar um pouquinho. Me conte nos detalhes. A Malu, a Malu tem 11 anos e surgiu tudo isso por conta dela. Ela nasceu com uma síndrome rara, né, uma patologia rara que chama artrogripose. Tem rigidez nas articulações e tudo mais. E eu descobri na gravidez, no morfológico. Nos 6 meses de gravidez eu descobri. E é um baque para você, porque você vem com toda aquela história de maternidade. Eu já tinha perdido 2 naturalmente. E a Malu foi fruto de 5 fertilizações in vitro. Porque eu falei, eu não vou esperar mais, a idade já não tá colaborando. Sim. Então, assim, vem aquele sonho, aquela expectativa. E com 6 meses de gravidez, fazendo um morfológico médico, no meio, do exame, parou. Eu já achei aquilo estranho, meu marido também. Ele falou, mãe, olha, eu me lembro como se fosse hoje. Mãe, você trabalha? Eu falei, trabalho? Ele falou, então você vai ter que parar. Porque sua filha não vai andar, sua filha não vai se mexer, sua filha não vai fazer nada porque ela tem artrogripose. Nisso ele trouxe um livro. Com cuidado, né? Aí ele começou a mostrar página. Dali em diante eu falei, o que é isso? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou viver? O que eu vou fazer? Então assim, se tiver que parar de trabalhar, ok, vamos parar de trabalhar, mas assim, sabe, te dá um nó. Então começou ali. E houve a possibilidade até pela patologia de interromper, o que eu não permitiria nunca na vida. Claro. E tivemos a Maria Luísa. Então foram várias cirurgias, tratamento na ACD, porque a questão dela é física e nada neurológica. Porque a gente escaneou a garota, não tem nada neurológico, cardio, nada. É só físico mesmo. Tratamentos, cirurgias e tudo mais. Então assim, sua filha não vai andar, sua filha não vai se mexer. Hoje ela anda. Hoje ela vai para a escola regular, normalmente. Tem a deficiência, as limitações notórias, as dificuldades com certeza, mas ela tem a vida dela. Agora, você imagina se eu tivesse parado a minha vida em função disso. Primeiro, existe a Cassandra. Exatamente. Existe a mãe, existe a esposa, existe o ser humano, que se você para, você vive em função daquilo, o quanto a criança vai ter a sobrecarga daquela atitude que você pro resto da vida, e né? Você sabe de tudo que eu tô falando. Exatamente. Você pode ter transformado a sua vida da área comercial para a área, de repente, saúde, mas assim, você não parou. Exatamente. Porque existe uma Pri aí com você. Existe o ser humano, né? Existe o ser humano. Então, assim, eu sei que muitas famílias não têm essa condição. Muitas famílias precisam realmente parar de trabalhar para cuidar do filho, porque não tem rede de apoio. Sim. Mas eu me sinto grata, eu me sinto uma pessoa privilegiada de eu poder seguir minha carreira e poder proporcionar isso para Maria Luísa. E eu tenho certeza que foi com você também. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que surgiu o pertencimento. Eu preciso dar voz para as pessoas, para que elas não se sintam sozinhas, que elas possam identificar a história delas com a nossa, de superação. Não é fácil, eu tenho certeza que você vai contar para mim que não é fácil, e de fato não é. Sim. Mas tudo é possível.
Não, e é importante, né, você trazer esse papel, trazer essas informações, porque além de trazer essa conexão, né, com nós que somos mães atípicas, né, que as crianças ou os filhos têm essas dificuldades, eu acho muito importante você trazer a informação. Com certeza. Porque isso não chega lá no lugar onde é mais necessário, que é o ambiente social que o seu filho vai viver. Exato. Por escola, exatamente, né? O primeiro lugar, o primeiro ambiente social que o seu filho vai frequentar sozinho, sem você. E aí, lá, alguém conhece dessa informação? Eu, pelo menos assim, por exemplo, eu não conhecia dessa patologia, né? que você me falou. Ela é rara, sim, 1 em 5 mil. E quantas milhões tem, Exato. né? Então, assim, é importante levar essa informação para muita gente, para que as pessoas conheçam e elas saibam lidar e não tratem isso como um absurdo, como foi falado para você numa consulta médica. De assim, olha... Não. E olha que é um médico, né? Então, pois você vê a sensibilidade. Então, assim, olha o cuidado, né? Então assim, mas já entrando no tema aqui, me conta um pouquinho, como é que você recebeu o diagnóstico do Miguel? Como é que foi isso tudo na sua vida? Então, vamos lá. Eu sempre trabalhei, né, na área comercial, como você falou. E aí, foi em 2010, Miguel nasceu em 2010. Ele sempre foi uma criança muito hiperativa, né? Assim, corria para todo lugar. E todo mundo sempre me falava, né? Ai, olha... Nossa, mas esse menino não para, né? E mãe normal, né? Que bom, é levado, né? É levado, tipo né? Bom, assim, é ativo, né? Então, seguimos. E aí, exatamente nesse momento que você vai para o primeiro ambiente social das crianças, que é a escola, você começa a ver as diferenças. E aí é por isso que eu falo que hoje muitos profissionais da área da educação, eles não têm essa informação. Não tem olhar, não tem empatia e não tem a capacitação. Não tem capacitação, não tem informação, não buscam. Não estou dizendo nem que é culpa do profissional da educação. Eu acho que isso tem uma parcela de culpa deles e tem uma parcela de culpa da própria instituição em si. Concordo. E até do governo, né? De proporcionar um profissional da área da saúde dentro da escola. Mas, e ali ele começa a se deparar com as diferenças, né? Ele começa a encontrar essas situações no qual você vê que a criança é muito ativa, muito agitada, bagunceira. Quando foi na primeira infância, tudo tranquilo. Quando ele começou pelo processo de alfabetização... Que idade, Pri? Em torno de 6, 7 anos. Aí ele começou pelo processo de alfabetização. E aí ele começou a se ver como uma criança que não acompanhava o estudo, porque ele não se motivava dentro da sala de aula, né? E aí a professora, no primeiro ano, era assim, dia sim, dia não, era bilhete, dia sim, dia não, bilhete, dia sim, dia não, ia pra diretoria, dia sim, dia não, o Miguel beliscou, o Miguel bateu, o Miguel chutou, o Miguel atrapalhou a aula, Miguel isso, Miguel aquilo. Todos, assim, passei quase, 6 meses, 1 ano assim. Aí a escola, olha, já acho que você tem que procurar um profissional, né? Uma psicóloga na área da saúde, alguma coisa assim, para fazer alguma investigação. E aí vem a questão da mãe, que não quer aceitar, né? A negação, né? A negação. Você viveu esse momento? Vivi esse momento. Não, imagina, meu filho com 6 anos vai procurar terapeuta. Eu faço terapia há anos, mas meu filho é muito pequeno. Imagina, né? Não vai fazer terapia. Aí vem a negação. Não tem nada, não pode ser. Isso acontece muito. Muito, sei. Isso acontece muito. E aí é por isso que eu acho importante trazer a informação. Não é um bicho de 7 cabeças, não é nada. Seu filho não é um doente, seu filho não tem um problema gravíssimo. E você dá pra contornar, dá pra cuidar. Dá pra cuidar, dá pra rever. E aí a gente procurou, e a primeira profissional que a gente procurou foi a Cíntia, lá do Espaço Eros, que começou a fazer o trabalho de investigação. Inicialmente, não foi nem diagnosticado com TDAH, né? A primeira investigação que ela enxergou nele era a falta de qualidade, potencialidade. Ele mesmo não se enxergava como nada positivo. Ele se enxergava como uma criança que só dava trabalho. Nossa, ele mesmo. A autoestima dele era baixíssima. Então, por isso, ele provocava, né? Eu vou provocar a todo momento, era a defesa tudo. Dele. Talvez a defesa dele. Em vez de uma criança que se internalizava ou que chorava, não, ele explodia. E aí
o que a gente procurou fazer? Fomos fazer o curso de orientação parental, para entender como trabalhar essa questão com ele. E aí, quando na nossa mudança de pensamento, aí a gente foi, né, continuou as avaliações, e aí sim veio o diagnóstico. Aí, quando a Cíntia fechou o diagnóstico de TDAH, aí vem aquela, né, o que é isso? O que é TDAH? É uma doença? E aí, o que eu faço? Eu vou ter que parar de trabalhar? Eu me lembro até hoje que eu cheguei na empresa, eu trabalhava na editora, e eu cheguei para os meus 2 chefes na época e falei, olha, então, meu filho tem TDAH e eu vou ter que fazer várias terapias com ele agora, procurar fonoaudióloga, psicopedagoga, e eu vou pedir demissão. Aí eles olharam para mim e falaram, que isso, você tá doida? Não, gente, é uma coisa assim, olha, eu não sei como é que eu vou fazer, eu vou precisar de tempo. E aí, isso é aquela explosão do momento. Ah, sim. Depois, você sai da caixinha, né? Você sai da caixinha. É. E aí depois você foi, né? Aí eu fui procurando informação, a Cíntia me ajudou muito, né? E aí a gente foi entendendo que era só uma forma diferente de lidar com o mundo. Uma forma diferente. Aquilo, a família adaptar. E começar a fazer as adaptações. E aí você foi entendendo, aí eu fui entendendo, né? Eu e meu marido, que assim, existia muito mais potencialidade, muito mais qualidades do que prejuízos. E aí a gente começou a encarar de forma diferente. E aí quando a gente começou de dentro para fora, né? De casa para fora, para o mundo. É transformador. Aí a gente começa a enxergar e falar assim, não, vale a pena eu mostrar para o mundo que o meu filho, ele não é burro porque ele não entende matemática. Mas ele é muito inteligente porque ele consegue criar qualquer tipo de objeto aqui que vocês não conseguem fazer. Ele faz isso em 1 minuto. E aí você enxerga a potencialidade do seu filho e fala assim, não é um bicho de 7 cabeças. É diferente. É diferente. É só diferente. É só diferente. E todo mundo é diferente. Todos nós, eu falo muito para Maria Luísa. Todo mundo é diferente. Somos diferentes, filha. Você precisamos tem a sua aprender limitação e às vezes não é nem limitação neurológica ou física. Eu sou diferente de você. Sim. E eu tenho as minhas limitações. Eu brinco muito com a Malu. Eu sou pequenininha, eu tenho dificuldade de subir para pegar alguma coisa em cima. Então, todo mundo tem limitação. Todo mundo tem diferença e a gente precisa aprender a lidar com a diferença. Lidar com isso. E isso é uma construção. Sim. Né? Não é fácil, lógico. A gente não precisa, não vamos aqui romantizar a coisa, mas vamos. Assim, também não é nenhuma sentença de morte, não é isso? Não, longe disso. Não é. Longe disso. Longe disso, não é, acabou a sua vida, você vai morar dentro de um hospital agora. Não é nada disso, gente. Mas, assim, mediante tudo isso, mas em que momento virou a chave? Você falou assim, preciso mudar minha trajetória. Como que foi isso daí, essa mudança? Então, aí com o tempo, né, fui aprendendo, né, fui atrás de conhecimento e aí continuei mesmo trabalhando, né, na editora, sempre na área comercial. Eu digo que eu nunca saí da área comercial. O vendedor é vendedor pro resto da sua vida. É isso, eu sei muito bem o que você está falando, ainda mais a gente que atua na mesma área. Não pois tem é, jeito, então você sabe muito bem, né? Sim. Mas o que deu, assim, vou virar essa chave? Então, como é que foi isso? Na verdade, quando eu comecei a ir atrás sobre informações, né, sobre o conhecimento, e o Miguel passou muita dificuldade em escola, né? Você chegou a trocar de escola? 3 vezes já. É mesmo? 3 vezes. Então, assim, no primeiro ano foi com essa questão, assim, de não ter essa empatia da escola, né? De estar entendendo como ele aprendia de uma forma diferente. Aí eu comecei a ir atrás de informação. Olha, existem milhões de formas de aprender. E aí, eu sou formada em administração, aí eu fiz pós-graduação em gestão comercial, em gestão empresarial. E depois eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um curso na área de psicopedagogia. Eu vou fazer um curso na área da saúde, eu preciso entender sobre esse assunto. Porque não é possível que o meu filho, ele vai ficar lidando a vida inteira num lugar que ele vai estudar do primeiro até o ensino médio, sem ser aceito dentro de uma escola. Ele precisa criar estratégias que ele faça com que ele seja aceito, e essas pessoas precisam entender como isso funciona. E aí eu fui mergulhei. Olha o que não é uma mãe. Fui lá no Mackenzie, fiz minha inscrição. E aí, não, porque você é formada na área de exatas, você não pode fazer. Eu falei, não, vou fazer um curso de pós. Eu posso fazer. Vou fazer um curso de pós-graduação e vou entrar nessa área e vou começar a atuar.
E aí, assim, quando eu comecei a fazer o curso, né, eu me formei, eu comecei em 2019, e aí veio a pandemia, aí piorou, né, as coisas, né, principalmente pro Miguel. Eu já tinha mudado ele de escola, ele tava indo super bem, só que aí veio a pandemia, e, né... Nossa, dificultou pra muita Dificultou pra muita gente. Qualquer limitação, Aí ele começou a ter as dificuldades dele na escola, tal, mas tendo aula em casa. Aí eu continuei o curso. Continuei fazendo o curso, mesmo de forma híbrida. E aí, muitos amigos meus lá da faculdade queriam ir para a área clínica. Eu fiz o estágio, né? Na área clínica, inclusive, estagiei com uma criança e uma adolescente. Uma que estudava no Mackenzie e uma outra que era uma criança de uma escola não, como que fala aqueles lugares que as crianças são abandonadas, assim, orfanato? Instituto, uma instituição, um orfanato. Aí era uma criança abandonada, em situação de vulnerabilidade, os pais tinham abandonado, então era ela e os 3 irmãos, e a menina tinha acho que 12 anos e não lia e nem escrevia nada. Aí aquilo, eu comecei a enxergar que ali não era o meu lugar, ali na área de estágio clínico, por conta disso. Né, te tocou muito? Te mexeu? Porque mexia muito com o meu emocional. Lidar com essas crianças assim, com tanta dificuldade, com tanto problema, com problemas assim que a gente nem imagina que existe, né? Os nossos problemas são menores em relação a isso. Mas às vezes é até bom, em determinado momento, a gente vê que às vezes o nosso problema não é tamanho como a gente coloca. Ai, nessa hora é ótimo a gente ver. Talvez você não tenha seguido isso, mas serviu de alguma maneira para você ter essa consciência. É verdade. Mas aí naquela hora eu tive o start de falar assim, não, a área clínica eu não quero, eu quero ir para a área institucional. E aí eu vou começar a focar os meus estudos nessa área de instituição. Porque eu quero mostrar para as escolas, eu quero mostrar para as faculdades, para os lugares onde tenham crianças atípicas, principalmente as crianças, porque o que eu me aprofundei, inclusive no meu trabalho de conclusão de curso, foi dos marcos do desenvolvimento, né? Quais são ali na formação da criança, né, quando pequena, ali na primeira infância, quais são as diferenças... Os gatilhos? Você não, diz? As diferenças mesmo, física, motora, até mental, que muitos pais não enxergam. Para identificar. E quando a maioria, né, das crianças que vão para a escola ou vão para a creche, elas têm essas diferenças, mas muitos profissionais da área de educação, ou até mesmo os pais, não querem enxergar ou não enxergam. Nós recebemos aqui uma profissional falando exatamente isso, mais ou menos assim. Se seu filho não fala até 2 anos ou não anda, não é assim, cada um tem seu tempo. Não é nada disso. Isso mesmo. Não é bem assim. Não cada é bem um assim. Tem seu tempo. Então tem que ser investigado, tem que ser falado, tem que ser olhado. E aí muitas vezes acontece isso. E aí, por quê? Quando o Miguel passa por todo esse processo de intervenção e essa intervenção precoce, ela é muito importante porque ela faz muita diferença lá no futuro. Quando você passa por esse processo todo ali no começo, e aí você vai fazendo essa intervenção de... ele passou por reabilitação com fono, porque ele tinha um transtorno do PAC, né? Do transtorno do ouvido. Aí ele passou por... fono, cabine, psicomotricista, ele passou psicopedagoga. Uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu sempre falo muito até optometrista a gente passou. E você trabalhando? E eu trabalhando. Trabalhando na área comercial ali, dava, à tarde, vamos aqui regular a agenda, mãe vai lá, faz a terapia, volta, trabalha mais um pouco. Até isso que eu queria saber um pouquinho. Você, mãe atípica, dia a dia com ele. E terapia. E vai pra lá, e vai pra cá. A gente gera um estresse também, né? Que a gente tem que ter o cuidado pra gente. Gera esse estresse, mas a gente trabalha, nós somos mulheres, nós temos casa, marido e tal. Como é que ficou o seu dia a dia com isso? O dia a dia, ele foi bem mais difícil, né? Porque... queira ou não, você gera muita demanda para você. E quando você não tem uma rede de apoio ali
que possa, né? Tudo bem, eu tenho meu marido, graças a Deus, ele sempre foi um cara super parceiro, né? Participativo. Participativo em tudo. Eu costumo falar participativo, não que ajuda. Ajuda não é ajuda. Não é ajuda, tem que ter não. ajuda. Parceiro. Tem que ser parceiro, Isso aí, participativo. parceira, né? Exato. É na divisão ali. Uhum. Então, a gente... Mas, queira ou não, a sobrecarga sempre fica também. bem, né? A maior parte Trabalhando ou não, é sempre a mãe. É sempre Exato. Então, como a gente dividia isso, assim, né? A principal questão das terapias, dos processos de ir nas clínicas, de fazer o processo era 2 vezes por semana, de fazer psicopedagoga ou psicóloga, ou fazer o processo de psicopedagogia, de ter que ir na clínica, ter que fazer exame, vai no médico, faz isso. Cansa muito. Mas não é pouco, é muito. E chega uma hora que a gente pensa, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, né? Várias vezes. Aí eu comecei o processo de terapia comigo, porque você começa a entrar em crise de ansiedade, você começa a entrar num estado assim, não vou dar conta de trabalho, você começa, porque não adianta, você é única. Uhum. Você precisa se olhar, e se você não se cuidar, como é que você vai cuidar do outro? Uhum. Como é que você cuida do seu filho? E aí eu tinha que estar sempre bem, né? E para estar sempre bem, eu precisava cuidar de mim. Nossa, é tudo igual, meu Deus. Tudo igual. É tudo igual. Mas é esse o caminho. Sim. É esse o caminho. Você não se esquecer, você não se apagar e entender que tem o dia que você não vai dar conta mesmo. E tudo bem. E tudo bem. E não se cobrar. Eu tô falando algo aqui, tudo bem, mas não é sempre que eu penso dessa maneira. Não. Mas a gente tem que, de fato, falar isso e sentir isso. E tudo bem. Internalizar. E se o prato cair, tudo bem. Internalizar. Tudo bem. Se um dia você deitar na cama, chorar e falar, olha, eu não vou dar conta, não vou conseguir. E assim, por incrível que pareça, assim, as coisas, quando você começa com essa intervenção precoce, elas melhoram ao longo do tempo. Hoje, meu filho tem 14 anos, eu falo, nossa, tiro de letra as dificuldades. E se você não tivesse feito tudo aquilo, completamente diferente seria a vida dele hoje. Exatamente, porque hoje ele é independente, ele faz tudo sozinho, ele sai de metrô, ele sai de ônibus, ele cozinha, ele vai para a escola sozinho, ele faz lição sozinho, ele sai com os amigos. Ele é uma criança um adolescente completamente social, com os amigos. Antes, nem convite para festa de aniversário ele recebia. Porque o Miguel era o causador de problemas, né? E aí eu me lembro quando ele tinha 6 anos, ele recebeu, a sala recebeu o convite de aniversário, e ele chegou em casa com um convite que ele pegou da mochila do amigo e rasgou. Ai. Nossa, e a dor da mãe, isso né? marca pra gente, o filho nem lembra. Pra mãe, a gente tá ali naquele sofrimento horroroso. Mas assim, aí você vai começando a aprender como fazer com que o seu filho, ele mesmo crie estratégias para poder viver dentro desse ambiente, que é um ambiente que você não vai estar pro resto da vida. Exato. Né? E falar em ambiente que a gente não tá presente, vamos falar de um tema que eu confesso a você que me incomoda, tá? Escolar. Como é que foi esse processo? Movimento escolar, como mãe, como profissional, como é que você enxergou tudo isso aí? Escola, Miguel, escola. Olha, vou te falar que é um ambiente que me incomoda, é um assunto que me incomoda até hoje. Ai, compartilho da mesma opinião. Eu acho que é por isso que a minha ânsia em querer trabalhar com isso, em fazer esse processo de intervenção dentro das escolas, vou fazer um processo de militância, né, nas escolas, para fazer com que os profissionais entendam que há possibilidade de todos conviverem de uma forma normal, né? Que todos merecem atenção, que todos merecem carinho, a questão que todo mundo fala que é da equidade, né? Sim. A gente precisa entender que dá para todo mundo viver e conviver dentro de uma escola de uma forma que seja bom para todo mundo. O que eu vejo? Teoria é uma coisa, na prática é outra. Né? Existe a lei, existe a realidade. Então, assim, eu falo muito isso, eu sou repetitiva quando eu falo assim, não precisa a escola não tem que estar preparada. Ok, mas tem predisposição? Tem vontade?
quer construir junto, quer fazer junto, faz total diferença. Porque o convívio com alguma criança neurodivergente ou deficiente físico é um benefício para quem convive também, para a sociedade, para a comunidade. Mas ainda, no tempo de hoje, falando muito, tendo informação, internet, inteligência artificial, ainda vejo muita dificuldade. Ainda, infelizmente, vejo muita dificuldade. É um ambiente que ele não é agradável, né? Eu vejo pelo meu filho, né? Ele é um ambiente que é mais agressor para ele. Ele, não vou dizer para você que ele diz para minha mãe, adoro ir para a escola. Não, ele não gosta. Ele vai por obrigação. Ele vai por obrigação. Não é um ambiente que é favorável. Ele faz amigos. Ele gosta só da parte lúdica lá, que é a parte dos amigos, que depois vai ter festa, ainda mais agora na adolescência. Mas nunca foi. Sempre foi um ambiente hostil para ele. Eu troquei o Miguel de 3 escolas. Na última que ele saiu, eu tive uma discussão até com o diretor, porque eu disse, vocês estão aqui para acolher meu filho, para fazer com que ele seja parte disso tudo aqui. E se ele tem alguma dificuldade aqui de conversa ou de convívio, vocês têm que fazer essa parte e não vocês trazerem para os pais. Mas o que eu vejo? Que a questão da educação, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, hoje, né, os transtornos são mais identificados, né? Não é que... É diagnosticado, né? Hoje se diagnostica. Hoje se diagnostica mais, né? Não é que simplesmente, todo mundo é TDAH. Não, não é todo mundo é autista. Não, não é. É porque há mais diagnósticos e a gente precisa aprender a conviver com isso. Então, a gente foi evoluindo, mas o ambiente escolar não foi. Que é o que deveria. A educação não foi. Exato. Hoje você vê as escolas trabalhando da mesma forma do que era há 40, 50 anos atrás. Não evoluiu. Então, o que um professor entra dentro de uma sala de aula, hoje as carteiras têm as mesmas posições, a professora fica no mesmo lugar, aí vamos fazer um processo de adaptação. Qual é a adaptação? Põe um aluno na frente. Põe um aluno perto da janela, tira o aluno da janela. Isso é processo de adaptação? Isso não é adaptação, gente. Isso daí é enganação. A gente tem que trabalhar de uma forma que se encontre meios de ter uma educação diferente. Porque o aluno, a criança ou o adolescente, ele é individual. Ele tem uma forma de aprendizado, diferente. Mas sabe o que é? Eu costumo dizer também que o diferente... Dá trabalho. Custa. Uma linha de produção, o diferente, automaticamente ele é excluído. Então, assim, custa. Tudo no fim do dia é um custo. Então, assim, essa eu vejo a dificuldade. Né, ela não é uma instituição filantrópica, né? Que todo mundo acha, assim, né? Que a escola é uma instituição, assim, como se fosse uma igreja. Não, não é. Ela tem fins lucrativos. Né? E ela precisa lidar com aquele aluno. E o aluno que dá mais problema... vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele aqui? Né? Vamos fazer com que ele seja... que os pais queiram, assim, não tô aguentando mais. Tira ele da escola, ótimo. Mas, Pri, deixa eu te trazer um dado aqui. Você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Eu vejo a dificuldade do neurodivergente numa escola. Mas dentro da minha caminhada, da minha jornada, eu vejo mais dificuldade para o deficiente físico. Eu já fui em várias escolas em que a Maria Luísa foi negada. Se fosse neurodivergente, a gente adapta, a gente resolve, a gente faz. Mas como é um deficiente físico, não. Mas por quê? Porque é notório, é visível a deficiência dela. Então, assim, isso me tocou demais. E sempre eu volto nessas escolas. Estão preparados? Não porque minha filha vai estudar lá, porque eu não quero que minha filha estude lá. Mas eu volto lá. E agora? Você se preparou? Você se preparou? Porque se não for a Maria Luísa, vai ser outra criança. Eu tenho isso como uma peregrinação, você acredita? Porque eu quero que a escola esteja preparada, que não seja para a Malu, mas que seja para outra criança. Então, assim, hoje, apesar de tudo, ainda com toda a dificuldade, eu ainda vejo uma pequena... é menos pior para um neurodivergente do que um deficiente físico. Você acredita? Nossa, eu não tinha essa informação. Acho que pelo menos na região onde eu moro. Sim, entendeu? Não, mas eu acho que é de extrema importância, né, a gente até saber disso,
Porque até quando eu fiz lá a pós no Mackenzie, uma das minhas professoras falava muito sobre um tema que a gente tratava, que era o desenho universal da aprendizagem, que o Mackenzie trabalha muito isso, né? Que é uma das estratégias que é utilizada para você adaptar o ambiente para qualquer tipo de aluno que tenha deficiência motora, ou uma deficiência física, ou uma deficiência intelectual. Então, são estratégias que são criadas, que eles dão o exemplo lá da escada, né? Que é você usar a escada ou rampa, né? Acessibilidade. Mas vou dar um exemplo de uma das atividades que eles realizavam lá com crianças autistas. Então, você tem numa sala de aula alunos típicos e atípicos e alguns autistas, e aí eles davam uma atividade com... hoje nós vamos falar sobre determinado assunto. E aí, para todo mundo, nós vamos fazer aula em vídeo hoje. Nós vamos usar cartões. Existiam cartões que eram específicos, que eram cartões que não tinham nada escrito, mas eram imagens, né? E faziam com que aquele aprendizado acontecesse de uma forma fácil para aquela criança que não tinha, né, conteúdo escrito, não conseguia ler, e para o outro que conseguia ler. Então, fazia-se esse trabalho diferente, né? Mas a escola quis ir atrás disso, né? A escola houve a predisposição a isso. Houve a disposição em querer fazer com que isso acontecesse, né? Eu vou avaliar o aluno hoje no 5º ano. Eu vou fazer um processo de avaliação, mas ele tem dificuldade em compreensão leitora. Então nós vamos fazer uma atividade com ele, com uma atividade oral, uma prova oral, mas aí cai no quê? Nas normas que a gente tem do governo, que obrigam também a escola, né, a fazer igual a 1970. Que tem que fazer a atividade, que tem que ter lá... Não evoluiu, né? Evoluiu. Tanta coisa evolui, mas isso não. A educação não evoluiu. É fato. Esquisito, é verdade. E aí eu acho que a importância é do que a gente está fazendo agora. Trazendo informação, trazer gente na internet. Aqui, falar. Por isso que eu falo, ter voz e sermos incansáveis. É isso. Incansáveis. Como mãe, a gente sabe que é exatamente como mãe, a gente vai fazer mesmo. Exato. E como profissional, a gente tem que continuar fazendo. Exato. Escola é um tema que eu acho que dá vários pontos aqui a serem discutidos. Não é fácil, é complexo. É complexo. Isso eu tenho que concordar com você. Mas, assim, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para você mesma lá no comecinho dessa sua jornada toda? Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para mim assim... Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas nunca pense em desistir. Acho que nem passa isso na cabeça de desistir. Passa que é difícil, passa. Não é possível, né? Passa, assim, nos dias mais difíceis. Assim, eu já tive dias, assim, de muito sofrimento com coisas relacionadas principalmente à escola, com o Miguel. De eu chegar em casa, assim, chorar. Eu me lembro de quando ele saiu da última escola, que eu tive essa discussão com o diretor. Eu saí da escola, assim, chorando, arrasada. E eu ligava pra Cíntia, assim, meu filho não é isso que eles estão falando. O meu filho não é. Eles estão simplesmente tirando o meu filho da escola, dizendo que ele não tem condições de ser um aluno preparado para a vida. Eles estão dizendo que o meu filho não é isso. E aí, você ouvir aquilo... te dá você fala assim, não, eu não aguento mais. Eu falo assim... mais, eu vou deixar... a gente se sente destruída. Aí eu diria isso pra mim, assim, olha, por mais dificuldades que você vai passar, por mais sofrimento que você vai sentir, não desista. Não desista, continue a falar sobre o assunto, continue ensinando as pessoas, continue explicando para qualquer um. E hoje eu sou a chata do do neurodivergente, né? E eu até comento isso com meu marido, porque a gente sempre identifica, né, em algumas pessoas ou em algumas situações, em ambientes que a gente vai. E aí eu falo até mesmo pro meu filho, eu falo, Miguel, presta atenção, todo mundo tem um jeito diferente de ser.
E aí, às vezes, não, aquele ali é autista, aquele ali é não sei o quê. Eu falo, você não pode falar assim. Você tem que aprender que todo mundo tem as suas diferenças. Se ele tem a sua limitação, você tem a sua. Ele tem a potencialidade dele, você tem o seu. E aí eu sou a chata disso, eu fico batendo no martelo. E falo, Mas tem que ser. Ainda bem que o Miguel tem você como mãe. Graças a Deus. Né? E eu tenho ele como filho, porque Exato. eu não seria a pessoa O que a gente hoje. é, a gente é outra pessoa, Sou outra né? pessoa. Isso é transformando na vida da gente, né? E a gente fala com gosto, né? A gente fala com prazer. Porque a gente quer passar a nossa vivência para outras pessoas para tentar levar, pelo menos com a leveza, nesse início da jornada de qualquer mãe, de qualquer família, de uma forma diferente que a gente leva, né? É porque é o que a gente procura, né? Exato. Quando a gente tem o diagnóstico, né? A gente quer ajuda. A gente quer, meu Deus. Por isso, desse canal aqui. Isso aí. E temos que falar mesmo. Tá certíssimo. E para finalizar, mas assim, adorei ter você aqui, essa surpresa gostosa, saber que a gente já teve contato há muito tempo atrás. Na mesma área, mas eu vou finalizar aqui pedindo para quem está vivendo isso agora, qual que é o seu recado? Para quem está descobrindo hoje isso. Essa diferença, olha, a primeira coisa que eu diria é assim, vá atrás de conhecimento real, procure profissionais qualificados, né? Porque hoje a gente sabe que muitos profissionais também que a gente encontra são... eu passei por isso, né? Você vai num psiquiatra infantil ou você vai num neuropediatra e faz uma avaliação de 15 minutos, toma essa receita aqui de Ritalina, né? E vai no remédio. Toma esse remédio aí que tá tudo certo. Procure informações, não aceite a primeira, vá até a segunda, vá até a terceira. Procure informações com evidências científicas, porque hoje a gente vê muita coisa na internet também que são coisas desqualificadas, não tem conhecimento, né? Procure conhecimento, vá atrás de pessoas que já passaram pelo que você está passando, que é o que a gente estava falando agora. É o que a gente está fazendo aqui. Porque eu até falei pro meu marido o dia que eu entrei no seu Instagram e eu falei assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa artrogripose, né? Não sabia como era essa patologia. E aí eu fui atrás de informação, fui procurar, fui investigar, falei, nossa, como funciona, como é, o que acontece e tal. Aí eu vi as suas fotos, né, com a sua filha. Aí eu falei, aí, pronto, informação, mais uma informação. Vai saber se você se depara com alguma família que vive isso, e você já pode conectar, você vê como que funciona essa rede. São as conexões, é como o nosso cérebro trabalha, gente. O nosso cérebro, existe a neuroplasticidade, né? Então, quanto mais informação, então, coloca informação boa na sua cabeça. Traz informação boa, vai atrás desse conhecimento e aí você vai ver quanto é mais leve, é mais tranquilo. Eu não acho que é o fim do mundo. Nossa, meu filho nasceu, sei lá, com uma deficiência física ou com uma deficiência cognitiva. Tá tudo bem. Aquele que não tem nada... Tem alguma limitação. Tem alguma limitação. Tem algum problema. É isso. Ai, Pri, obrigada, viu? Foi hoje uma grata surpresa receber você aqui. Obrigada, eu compartilhar esse momento aí que a gente está conectada de verdade. Legal. A gente vê que o mundo conspira a nosso favor. É isso aí. Que muito gostoso, obrigada. Eu que agradeço. Olha que papo bom. Rendeu, hein? Priscila, obrigada por compartilhar sua história com tanta força, verdade e coração. O que você trouxe aqui mostra que é possível, sim, transformar a dor em movimento, sobrecarga em missão e criar pontes de pertencimento onde antes só havia muro. E se esse episódio te tocou, manda para aquela mãe ou educadora que está precisando de um abraço e uma forma de escuta. E não esquece de seguir o Você Pode. Vem comigo nessa grande rede de apoio e inspiração. A gente precisa do seu apoio. Te vejo no próximo episódio Você Pode. E até lá.